nosso curso. Nessa aula, a gente vai falar de um elemento central da nossa cenografia, que é o maior elemento, que é o coreto. No nosso projeto, o coreto não tem uma relação histórica, ele não é de um período específico. Então, não foi necessária uma pesquisa para situar ele na história. Quando um pintor de arte pega um projeto em que tem um elemento específico, normalmente a gente faz essa pesquisa para entender que material era usado, que textura tinha, para poder deixar esse elemento mais parecido com a referência da época dele. Outra referência que o pintor precisa ter é o nível de desgaste do objeto. Por exemplo, se esse coreto fosse feito agora, se ele fosse um objeto novo, que acabou de ser feito e pintado, né? Então a pintura dele é nova, ele não tem nenhum nível de desgaste. Ou se é um elemento que já tem um tempo, né? Então ele tem um nível de desgaste que não é muito grande, então ele é um pouquinho sujo, um pouquinho arranhado, tem algumas imperfeições, uma rachadura, a pintura está um pouquinho desbotada, ou ele tem um nível bem grande de desgaste, então ele pode ser com partes faltando, ou a pintura já descascando, lascada. Tudo isso é uma visão importante que o pintor tem que ter para dar vivência ao elemento que ele está pintando. Normalmente, num projeto, nós já recebemos a informação da relação histórica e do desgaste do objeto pelo cenógrafo, e cabe ao pintor de arte ter essa visão, essa referência e transpor isso para o cenário que ele está pintando. Às vezes, um cenário inteiro vai ser feito com apenas um tipo de madeira. Então, para criar a ilusão de outros tipos, nós utilizamos a pintura. E agora, vamos ver um pouco sobre as técnicas que podemos utilizar para demonstrar a ação do tempo e os níveis de desgaste. Vamos criar níveis de deterioração que representam esse tempo que passou, criando assim a aparência de madeira envelhecida, tinta que descascou. Temos um pedaço de madeira que queremos deixar com a aparência de que é novo, que foi pintado há pouco tempo. Então, fazemos uma pintura de base e uma camada mais leve. Para pedaços mais envelhecidos, vamos utilizar técnicas de pátina, em que você passa o pincel mais seco. Também algumas aguadas para espalhar a tinta e criar manchas que podem ser semelhantes às da chuva. Dessa forma, você vai escolhendo as cores e colocando camadas até chegar ao nível de desgaste que você quer representar, sempre pensando no que esse cenário precisa. É um pedaço de madeira que foi pintado várias vezes? Ele descascou? Tem mofo ou coisas do tipo? Pensando nisso, você faz as escolhas das tintas, das cores e das camadas que você vai precisar fazer até chegar ao resultado que você precisa. Baseado nessas amostras que foram produzidas, nós selecionamos o primeiro efeito para ser colocado na pintura do nosso coreto, porque a intenção é que esse coreto ele não seja um objeto totalmente novo, né? Mas que ele apresente algum nível de desgaste do tempo, sem ser muito agressivo. Com a paleta de cores traçada, agora é a hora de dar início à nossa pintura da estrutura do coreto. Vamos começar esse processo com a cor areia, realizando uma primeira pintura de base na região dos arabescos. E para isso nós vamos utilizar um rolo de pintura. Após passar a tinta em toda a superfície desse arabesco e também nas laterais, nós vamos esperar secar
Enquanto isso, a gente vai aplicar outra cor base, que vai ser um azul meio esverdeado, nas outras partes do coreto. Nesse caso, nós utilizaremos a trincha, e nós vamos realizar essa pintura no mesmo sentido do veio dessa madeira. Pois como vocês podem observar, esse compensado ele foi posicionado num sentido vertical. Então a gente vai fazendo esses movimentos de vai e vem, de modo a espalhar a tinta. Em seguida, vamos realizar a pintura das outras partes dessa estrutura, os sarrafos, sempre tomando um certo cuidado para que essa tinta ela não caia na região onde estão os arabescos. A empunhadura do pincel ela deve ser ao mesmo tempo delicada, mas também precisa, para você conseguir realizar esses movimentos e controlar a quantidade de tinta que você está colocando ali. Porque se você encharca muito o pincel, pode ser que essas gotículas elas respinguem em outras partes que não são desejadas para essa determinada cor. Após todas essas partes secarem bem, agora é o momento de fazer um envelhecimento para essa pintura. E para isso, nós vamos utilizar uma tonalidade do azul mais escuro. Nesse caso, é importante que o pincel não esteja muito molhado, pois nós vamos aplicar um efeito semelhante à pátina, de modo a cobrir somente algumas partes dessa região para causar um efeito de sombra. Novamente, nós vamos procurar seguir sempre o veio da madeira. E nós vamos realizando com o pincel esse movimento de vai e vem, de modo a ficar uma pintura falha. Talvez você esteja estranhando um pouco essa cor, porque ela tem uma aparência muito forte, muito mais escura do que a cor desse azul mais claro. Quando um pintor vai manipular um determinado tom de tinta para ser aplicado, é sempre muito importante que ele observe a tonalidade da tinta molhada, mas também dela seca, porque dependendo da base que você colocar para essa mistura de tintas, ela vai secar e ela vai ficar muito mais clara ou muito mais escura. Dessa forma, procure sempre conhecer a tonalidade dessa tinta que você manipulou, seca e também molhada, né? Para você não aplicar isso numa peça e ter uma grande surpresa depois porque a tinta mudou de cor. Vamos realizar todo esse efeito na região em azul, nós faremos o mesmo nessa região dos arabescos, só que agora a gente vai utilizar um tom dessa cor areia um pouco mais escuro, fazendo esse mesmo movimento de modo a manchar um pouco essa pintura. E por fim, chegamos a esse resultado, pintura para as colunas desse coreto. Agora chegou o momento da pintura do piso do coreto. E para isso, nós manipulamos alguns tons de tinta de cores mais terrosas, semelhantes à cor de madeira. Então nós vamos começar aplicando uma primeira camada de tinta, que vai funcionar como base para a nossa pintura. Nós vamos utilizar um rolo um pouco maior, porque ele carrega mais tinta, né? E com o auxílio do extensor. Novamente, nós vamos procurar realizar essa pintura respeitando o sentido dos veios dessa madeira, pois isso vai nos ajudar a atingir um efeito, quando a gente for aplicar as outras camadas, que simula melhor um visual de madeira. Apesar desse piso ele já ser feito de compensado, que é uma madeira, a gente quer atingir um outro resultado para ele, para simular como se ele fosse outro tipo de madeira que não o compensado. Com a base devidamente aplicada em toda essa extensão do piso e já seca, agora é o momento da segunda camada. E para isso nós vamos utilizar o extrato de nogueira. Esse material é um composto muito utilizado para tingir madeira.
ele é vendido de uma forma líquida ou em grãos. Normalmente nas versões líquidas ele vem bastante concentrado, então cabe a quem estiver pintando adicionar água para ele ficar um pouco mais suave. Dentro da pintura de arte, a nogueira é uma ótima opção para quando você vai trabalhar simulando madeira, para quando você vai aplicar efeitos de envelhecimento ou simplesmente quando você quer rebaixar um pouco o tom da pintura, para ela não parecer assim tão vibrante. Então, com o auxílio da brocha, a gente vai espalhando em toda essa superfície de modo a deixar um pouco marcado, porque aí a gente já vai estar simulando esses veios de madeira. O visual do piso após essa aplicação, enquanto a nogueira ainda está secando, vai ficar parecido com isso. Com essa camada totalmente seca, agora é o momento que nós vamos realizar uma pintura para simular tábuas para essa superfície. Então, nós construímos uma espécie de gabarito, né, e manipulamos um tom de marrom um pouco mais escuro, de modo a traçar o que seria a ilusão de tábuas de madeira para esse piso. Esse é um trabalho bastante delicado e que vai exigir do pintor paciência e também um controle dessa quantidade de tinta do pincel, para essa tinta não se acumular e não abrir ali nessa superfície. Em seguida, com essas linhas traçadas e totalmente secas, nós vamos utilizar uma camada de um marrom meio amarelo um pouco mais claro, de modo a passar em somente algumas regiões dessas tábuas que a gente acabou de criar, né, para causar um efeito. Como a gente está simulando madeira, dependendo da madeira que for, ela tem várias tonalidades e a gente está tentando trazer para a nossa pintura uma certa verossimilhança, criando essa ilusão de tábuas de madeira. E por fim, a última camada de toda essa pintura vai ser a aplicação do verniz. Nós vamos aplicar um verniz do tipo semibrilho. O material vai auxiliar a proteger melhor essa pintura, já que nessa região do piso é muito provável que as pessoas subam em cima e com a sujeira acumulada dos sapatos ou às vezes até do ambiente, porque às vezes pode cair alguma poeira por ali, esse piso, caso ele não tenha verniz, ele pode ficar todo manchado. Um detalhe curioso é que muitas vezes, quando a gente vai aplicar o verniz pela primeira vez, a gente pode levar um certo susto, porque ele vai, enquanto ele está molhado, deixar esse aspecto um pouco mais esbranquiçado para a pintura. Mas fica tranquilo, porque depois que ele seca, isso aí some, transparente e revelando a pintura em uma cor até um pouco mais intensa. E por fim, chegamos a esse resultado para a pintura do piso do nosso coreto. Esperamos que tenham gostado e na aula que vem nós abordaremos a pintura do telhado desse coreto. Até a próxima aula!